Olá pessoal, então vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos ainda falar sobre as civilizações. Hoje nós iremos falar sobre os hebreus, quem é esse povo hebreu, não é isso? Qual a importância dele, do estudo dessa civilização para a nossa sociedade? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. A primeiro momento de estudo, a gente tem que saber onde que se localizava, quais que eram as características desse povo. Primeiro, eles ficavam onde? Eles se localizavam ali na região, de Ur, próximo à Mesopotâmia, quando eles ainda eram nômades, tá? Eles são povos semitas. Por que povos semitas? São povos que advêm de Sem. Quem é Sem? Sem é filho de Noé, tá? Quando eu falei para vocês, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre os hebreus, é porque a maior fonte de estudo sobre essa civilização é a Bíblia, ali na parte do Antigo Testamento. Mas por que eles então deixam de ser nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa e se tornam sedentários, com características como moradia fixa, prática da agricultura, pastoreio de animais, tá? É de acordo com os preceitos religiosos, através da figura do primeiro grande líder desse povo, dessa civilização, do Abraão, guiados por ele, os hebreus, que até então eram nômades, eles deixam a cidade de Ur, aí na Mesopotâmia, para procurarem a terra prometida, de Canaã, tá? Que seria Canaã, ou Palestina, onde hoje é atual Israel, tá bom? Ali perto do Rio Jordão, tá? Quando nós temos isso aí, por que tem isso aí? De acordo com os preceitos religiosos, em troca dessa terra, eles teriam que abandonar o politeísmo e passarem a crer em um único Deus. Por quê? O que é o politeísmo? O politeísmo, gente, é quando os egípcios, os mesopotâmicos, todos eram politeístas. Por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses. Poli significa muito, vários, tá? E eles se tornariam monoteístas, ou seja, eles apenas agora acreditariam em um único Deus, tá? E o Abrão, ele vai ser ali o primeiro patriarca dessa tribo, tá? Chefe mais importante daí, tá? Quando o Abrão chega na Palestina, ele vai encontrar ali outros povos. Eles vão encontrar os cananeus, os filisteus, com os quais ele vai ter que lutar para conquistar essas terras da Palestina, tá bom? E a partir desse momento, lembra das características do sedentarismo? Eles vão começar o quê? A dedicar ao pastoreio, tá? Eles vão cultivar trigo, cevada, figueira, favas, tá? E tudo isso daí vai contribuir para esse processo de sedentarização. Só que o que vai fazer com que esse povo hebreu depois saia dessa região? Vai haver uma seca muito grande ali na região da Palestina nesse período, e os hebreus eles vão para onde? Para o Egito. Quando eles vão para o Egito, eles se tornam escravos ali do faraó. Lembra da sociedade egípcia, da pirâmide? O faraó era o senhor de tudo. Ele vai ser escravo ali nesse período, esse povo hebreu, durante 12 anos. Eles vão ser libertos na figura de quem? Do Moisés. Quando eles são libertos na figura do Moisés, eles voltam para a Palestina. Isso dura cerca de 40 anos, eles ali naquele deserto. É conhecido esse período como que? Êxodo, tá? Então vai ser o quê? Essa grande seca motiva a ida do povo hebreu para o Egito, E o que nós conhecemos como Êxodo é quando Moisés, libertador do povo hebreu, ele conduz a volta à terra prometida, tá? Da Palestina, tá bom, pessoal? Então nós vamos ter tudo isso daí, tá? Mas quando esse pessoal chega, lembrando vocês que vai ser nesse período também lá no Monte Sinai, que quando Moisés vai, ele recebe as 10 tábuas da lei, contendo ali os 10 mandamentos. Mas e quando esse pessoal, no Monte Sinai no caso, e quando esse pessoal, eles chegam na Palestina? O que acontece quando eles chegam lá na Palestina? Será que eles vão viver felizes para sempre? Não, porque quando eles chegam ali na Palestina, os hebreus eles têm que disputar o território com quem? Com os filisteus. Só que nesse período, os hebreus eles estavam divididos em quem? 12 tribos. E sem um governo central, já que eles ficaram 40 anos ali
pelo deserto até retornar à Palestina, Moisés já tinha o quê? Já não estava mais presente entre eles. E isso aconteceu por quê? Aí nesse período os hebreus estavam divididos em 12 tribos e sem um governo central, ou seja, sem a figura de um líder. Isso acontece porque o Jacó ele tem 12 filhos e cada um se tornou patriarca de uma tribo. Sob a liderança de um juiz, que era o Saul, que uniu as 12 tribos, os hebreus eles reconquistam a Palestina. E depois eles são governados por quem? Por Davi, né? Nós temos isso daí. Com a morte de Davi, quem que assume? O Salomão, que se torna rei. Ele fortificou as cidades, e a partir daí que a gente vai ter um desenvolvimento, porque ele vai fortificar as cidades, ele vai organizar um exército, ele vai construir o templo de Jerusalém, né? É um local sagrado para esse povo hebreu. Com a morte de Salomão, as 12 tribos se separam em 2 reinos, o reino de Israel, que são as 10 tribos ao norte, e o reino de Judá, que é 2 tribos ao sul, tá? E essa divisão ela vai provocar o quê? O enfraquecimento das tribos, o que vai facilitar o ataque dos romanos, né? Porque os perseguiram até ter o que a gente chama de diáspora, que é a dispersão desse povo judeu pelo mundo. E eles só puderam voltar ali para a Palestina, a terra prometida, em 1948, quando surgiu o Estado de Israel com a capital de Jerusalém, tá?